Esses dias nosso pastor está ministrando sobre algo que é tradição na nossa igreja. Todo começo de ano nós falamos sobre os pilares da nossa igreja, do nosso ministério, os pilares que nós caminhamos, que nós acreditamos, que Deus trouxe ao coração do nosso pastor, que são 7 pilares da nossa igreja, a qual nós temos como base para levarmos esse ministério cada dia mais à frente, caminhando para o encontro de Cristo Jesus. E no domingo passado, nosso pastor falou sobre amar a Deus e amar pessoas. E hoje nós vamos falar de uma igreja da palavra. Você que é líder, anote. Você que não é, anote também. Você que está aí do outro lado, anote, para que Deus também traga a revelação ao seu coração. Todo começo de ano nós damos esse pontapé inicial, trazendo a lembrança daquilo que nós viemos, para aquilo que esse ministério nasceu, e nós nunca vamos deixar isso entrar no esquecimento. Por isso que todos os anos nós relembramos o que nós somos como igreja, ok? E hoje nós vamos falar desse terceiro pilar, dessa terceira coluna, que é uma igreja da palavra de Deus. Amém. Amém, gente? Muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Lá no versículo 17. Romanos 10, 17, na NVI diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na versão King James, diz assim também: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aleluia. Curva aí um pouquinho a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, em concordância com os meus irmãos e diante da tua presença. Nós oramos por essa palavra, por nosso dia, por esse momento de estarmos juntos para receber o pão fresco do céu. Senhor, nos alimenta hoje com a tua palavra. Senhor, que nós possamos sair daqui servidos, satisfeitos e alimentados. Que no nome de Jesus, aquilo que for declarado nesse lugar, que o Senhor possa nos ajudar a botar em prática todos os dias da nossa vida. Que não seja uma mensagem para hoje, mas seja uma mensagem para toda a nossa vida. Que seja algo que nós vamos levar para o nosso dia a dia e fazer disso um modo de vida, um modelo de vida. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a cada dia viver conforme a tua vontade, não conforme a nossa vontade. Tira de nós todos os nossos achismos, tira de nós, Senhor, o nosso ego, e alimenta em nós, Senhor, o desejo e a vontade de te buscar todos os dias. Senhor, que a tua palavra seja impregnada em nossos corações e que nós tenhamos a necessidade todos os dias de viver segundo a tua boa, perfeita vontade. Senhor, no nome de Jesus, fique conosco, coloque os seus anjos nesse lugar, toque em nossos corações. E Senhor, se não for a tua vontade, se não for a tua presença, não faz sentido estarmos aqui. Oramos e assim te agradecemos. Senhor, toque ao coração mais endurecido. Troque, Senhor, na ferida mais dolorida essa noite. E que nós possamos ser curados, libertos e salvos para a glória do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Hoje nós vamos falar disso. Vamos falar de uma igreja verdadeira. O que define uma igreja verdadeira, queridos irmãos? O que define para você
que você frequenta uma igreja verdadeira? O que te faz pensar que a igreja a qual você congrega, você vive em comunhão com seus irmãos, é uma igreja verdadeira? Se alguém chegar até você e questioná-lo sobre a sua igreja, o que você vai falar para ele sobre isso? O que define uma igreja verdadeira? Isso é algo para nos deixar em alerta. Porque muitos de nós, e boa parte de nós, não íamos saber responder. Não, é porque lá eles oram. Não, porque lá eles cantam hinos. Não, porque lá eles pregam. Não, porque lá eles falam de Jesus. Não, porque lá eles ficam em comunhão. Não, nós definitivamente, muitos de nós não tem uma definição do que é uma igreja verdadeira. Uma igreja, meus irmãos, ela não é definida pelo prédio ao qual você está dentro e congrega. Não é o prédio que nós alugamos, que nós temos, que nós nos encontramos, nos reunimos, que define que aqui é uma igreja verdadeira. Não é, irmãos, o louvor a qual nós adoramos agora há pouco que define que essa igreja ou qualquer outra igreja é uma igreja verdadeira. Não é pela estrutura, não é pelos equipamentos, não é pelo aquilo que você consegue ver que vai definir isso. Não é pela quantidade de membros que nós temos que nos define. O que nos define como uma igreja verdadeira é a palavra de Deus. É baseado naquilo que as escrituras nos mostram, que a gente prega sobre a palavra. Uma igreja é definida pela palavra que ela honra, ensina e ela obedece. Uma igreja, ela é definida por uma palavra a qual eu recebo das escrituras e a honro fielmente. E não a tento mudar por conta de algo ou de uma situação. Eu preciso honrar essa palavra a qual está escrito. Isso é uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira é aquela que ensina aquilo que está escrito. Não aquilo que você quer ouvir ou aquilo que a sociedade, aquilo que a modernidade dos dias de hoje quer trazer aqui para dentro. Ela não se encaixa com as escrituras e se ela não bate e não bate de frente, se ela não entra em concordância com os ensinamentos da palavra de Deus, ela não é uma igreja verdadeira. Ela não vai conseguir chegar e ficar. Uma igreja verdadeira é aquela que obedece aquilo que lê, aquilo que aprende, aquilo que busca através das escrituras. Toda vez que eu leio a palavra de Deus e a coloco em prática, aí é uma igreja verdadeira. Então eu preciso ter esse entendimento, porque nós somos uma igreja da palavra. Uma igreja é definida pela palavra que ela honra, ensina e obedece. Então, onde a palavra governa, irmãos, Cristo, ele o quê? Ele reina. Porque tudo vai de encontro a ele. Quando eu estudo as escrituras, eu estou indo de encontro a Cristo Jesus. Quando eu estudo as escrituras, o meu caminho é iluminado a chegar aonde eu preciso. As escrituras me levam a Cristo. As escrituras trazem liberdade para me caminhar. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, ser uma igreja da palavra é um caminhar em direção a Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, Jesus, ele disse, João 8:31,
Se vocês permanecerem em mim, em minha palavra, verdadeiramente, serão meus discípulos. Então disse Jesus, volta lá, 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A igreja da palavra não é um slogan, não é um jargão, não é algo que nós temos que falar, é algo que precisamos viver. Eu não posso somente falar que sou uma igreja da palavra se eu não vivo ela. Não tem que ser um slogan na minha vida. Tem que ser um estilo de vida, irmãos. A nossa vida tem que ser algo totalmente voltado a isso. Tem que ser um estilo de vida. Algo que tem que ser rotineiro, normal, costumeiro em nossas vidas. E por isso vamos falar sobre isso. Uma primeira chave para esse assunto é: uma palavra sempre foi fundamento do povo de Deus. A palavra sempre foi o fundamento do povo de Deus. Quando Jesus se refere às Escrituras, ele está falando, irmãos, do Antigo Testamento. Ele não está falando dele, ele está falando lá de trás. Quando Jesus fala lá em João capítulo 5, versículo 39, que ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna. Ele está falando de algo que está lá no passado. Ele ainda nem trouxe as revelações, a qual nós aprendemos depois. Jesus, naquele tempo, não havia Novo Testamento compilado, mas mesmo assim Jesus disse tais coisas. Jesus, ele declara que na palavra de Deus havia a vida eterna. Hoje, nós temos algo ainda maior. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Nós temos Jesus entregue em nossas mãos. Nós temos a revelação completa de Cristo hoje. Hoje nós temos a palavra acessível em nossas mãos. Hoje nós, cada um de nós aqui, todos nós, temos ela a um tocar de um botão. Não lhe falta a palavra, não lhe falta as Escrituras. Nunca na história da igreja teve tanto acesso à Bíblia como hoje. Todos vocês têm Bíblia hoje. Se não é de papel, é no celular. Todos nós temos as Escrituras hoje, acessível a todos nós. Nunca na história foi tão acessível a Bíblia como hoje. E um paradoxo para essa questão, irmãos, é que nunca houve tanta superficialidade espiritual como também tem hoje. Hoje nós estamos acessíveis à palavra, mas não queremos ela. Lá atrás, as pessoas morriam pela palavra, buscavam a palavra, ameaçados de morte, eram perseguidos, mas eles desejavam a palavra. Hoje a palavra está em nossas mãos, do nosso lado, acessível para todos nós, sem perseguição nenhuma. E parece que por causa disso virou algo supérfluo nas nossas vidas. Parece que por ser tão fácil se tornou algo comum, algo simples, algo insignificante. Sendo que nós deveríamos louvar a Deus, porque aqueles homens que morreram lá atrás abriram caminho para que essa palavra chegasse a nós com facilidade. Mas a
Ainda assim, nós negligenciamos. Nós dizemos, não, eu preciso fazer tal coisa. Não, eu tenho um compromisso. Não, eu não tenho 5 minutos para ler a Bíblia, nem um capítulo. Não, deixa para mais tarde. Não, à noite eu faço. E nós procrastinamos. Quantos anos você não está falando que esse ano eu leio a Bíblia toda? Quantos anos você não olha para você mesmo e fala, desse ano não passa? Está aí no teu bolso. Nós estamos perdendo e deixamos passar a essência que veio a nós a preço de sangue. A palavra de Deus está em nossas mãos, irmãos. Somos o povo da fé e a fé só nasce pela palavra. Quando você diz que tem fé e você não lê as Escrituras, a sua fé é uma fé fraca. Como é que conhecereis? A fé só vem por conhecer uma verdade. Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem, irmãos, é qual? É a palavra de Deus. Não tem como você dizer para mim e eu dizer para você, nós temos muita fé e nós não nos esmiuçamos as Escrituras. E nós não buscamos nas Escrituras o nosso pão de cada dia. E nós não temos a necessidade, como alguém tem a necessidade de um pão de manhã cedo, um almoço meio-dia. E nós não temos a necessidade da palavra, do pão do céu que alimenta. Como é, irmãos, que a minha fé vai aumentar se eu não aprendo, se eu não vejo, se eu não leio aquilo que Deus trouxe para mim, através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Não é, irmãos, a emoção que gera fé. Não é, queridos, o ambiente. Eu poderia colocar um show pirotécnico aqui para deixar um ambiente, botar umas fumaças lá atrás, botar um negócio para você se emocionar. Isso aí não gera e não aumenta a sua fé. Não é, irmãos, testemunhos isolados. Isso é muito pouco. Por mais, irmãos, que você se alegra e sua fé naquele momento, ela traz uma expressão de crescimento, lá na frente depois, ela vai se perder porque você não tem força o suficiente para viver conforme um testemunho aqui, uma emoção ali, algo que veio ali. Você precisa alimentar sua fé dia após dia através da sua palavra. É através dela, irmãos, que nós estamos erguidos em pé até hoje. Se não existisse a palavra, se ela fosse consumida lá atrás, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é um testemunho isolado, não é um ambiente, é a palavra. Diga aí para a pessoa do outro lado, é a palavra. Vira para o outro, fala, é a palavra. Agora fale para você mesmo, a palavra, é ela que liberta. Só cremos porque Deus nos trouxe a palavra dele. Só sem a palavra nós temos religião. Sem a palavra nós temos tradições. Sem a palavra nós temos opiniões, mas não temos fé. Não temos fé. Eu lembrei agora de um filme que eu acho que a grande maioria de nós já assistiu. Aquele Livro de Eli. Quem assistiu? Aquele homem carregava uma Bíblia na mão. E tinha um inimigo que queria tomar dele a Bíblia porque ele sabia que aquele livro libertava. E foi uma perseguição terrível.
até ele poder chegar no lugar certo, para que aquele livro que libertava pudesse ser multiplicado em outros, para passar para as pessoas. Muitas pessoas foram igual aquele homem, se esconderam, deram a vida para transmitir as escrituras, para trazer liberdade à vida de outros. A palavra de Deus liberta. Outro ponto, a história prova o poder e o preço da palavra. Enquanto o Brasil era descoberto, irmãos, na Europa a Bíblia começava a chegar às mãos do povo. Porque, irmãos, era proibido. Porque, irmãos, o povo não tinha acesso. Após séculos de proibição, se levantou um homem, e através daquele homem, ele começou a escrever a Bíblia em um alemão mais comum. Saiu de um latim, de uma palavra que quase ninguém conhecia, para transmitir para outras pessoas. Aquele homem foi Martinho Lutero. E através dali você pode ter acesso à palavra de Deus. Quem estava assistindo o Descende ontem? Eu liguei para me ver meu pastor. Perfeito. E falaram que era 11 horas, eu liguei 10h30 para mim não perder. E ele foi entrar só quase mais de 1h da tarde. E eu ali, rapaz, eu preciso ver o pastor. E nosso pastor entrou ali e decalou palavras proféticas à nação. Eu não sei vocês, mas eu me senti no lugar dele ali. Eu falei, cara, como é bom o nosso pastor ali. Como é bom a cobertura que eu tenho. Como é bom nós termos uma cobertura tão saudável. De uma situação tão relevante. O nosso pastor está ali. Quando ele subiu ali, irmãos, eu falei, rapaz, é mesmo que eu tá subindo. A alegria é mesmo. E aquilo é uma alegria para nós. Mas antes dele, subiu outro homem. Silas Malafaia sobe. E ele fala um pouco daquilo que nós íamos falar hoje. Além dele falar sobre política, ele abre os olhos da nação, falando sobre o que ideologias dizem que fizeram e o que é mentira. Porque ideologias, ele falando ali, dizendo que ideologias falam que eles formaram os direitos humanos. E ele ali questionando tudo aquilo. E ele falava com muita ênfase, com muita força no coração. E ele dizia que Deus formou a estrutura da humanidade através da sua palavra. Não foi pessoas que protestavam falando sobre direitos humanos. Direitos humanos está na palavra de Deus. Não foi, irmãos, pessoas que levantaram uma bandeirinha de uma ideologia muitas vezes corrompida que quer nos ensinar que os direitos da mulher, e Silas falando, e eu aqui, é isso que nós vamos falar. Dizendo que o direito das mulheres foi uma parte de umas pessoas que levantaram uma bandeira. Não, quem fala da proteção, do cuidado, do amor pela mulher é a palavra de Deus. É Deus que fala. Deus que ensina bem aqui. E ele falando, eu falando, é isso mesmo, é isso que eu vou falar. Porque muitas vezes, porque nós não temos o conhecimento do que está aqui dentro, nós achamos que pessoas se levantaram para fazer isso. Não, mas já estava escrito. Não foi pessoas, irmãos, de ideologias, pessoas de direita, de esquerda, não importa de onde, que se levantaram e trouxeram uma estrutura familiar à sociedade. Não, estrutura familiar está na palavra de Deus. Proteção da mulher, proteção da família, proteção dos filhos. É a palavra que nos ensina.
Maridos, amai suas esposas como Cristo amou e se entregou pela igreja. Filhos, esposa, maridos, estrutura familiar, está aqui, irmãos. Não é uma ideologia, é a palavra, é a verdade. No Brasil, em muitos países, pessoas foram mortas por oferecerem a Bíblia a outras pessoas. Na Coreia do Norte, em tantos lugares, se você chegar e encontrarem você com uma Bíblia, você é sacrificado. Você é morto. Você é perseguido. E pessoas como essa, irmão, fazem isso para que pessoas como nós possamos viver com liberdade e podendo chegar às Escrituras quando e onde quisermos. Eu posso pegar a minha palavra e ir para a praça da Bíblia e falar de Jesus e ninguém vai falar mal de mim. Ninguém vai jogar uma pedra em mim dentro de Imperatriz. Pessoas que no passado entregaram as suas vidas, irmãos, pela palavra, entregaram o seu sangue pela palavra, para que outros no futuro pudessem ter liberdade para viver a verdade. Mas muitos de nós não damos nenhuma força para isso. Até hoje, nos confins da terra, tem homens e mulheres com Jesus tão forte no coração através das Escrituras, que estão dando a vida para que outros reconheçam o que está escrito nesse lugar, nessa palavra, nessa Bíblia, neste livro. E vão continuar morrendo até Jesus voltar. E nós não temos o direito de ter a liberdade de tê-la e não usá-la. Ela é para nós, é a nossa liberdade. Bíblias foram queimadas durante séculos e séculos. A palavra foi perseguida porque ela liberta, irmãos. O diabo, ele nunca lutou, queridos, contra algo sem poder. O diabo nunca lutou contra algo que não tem poder nenhum. Ele odeia a Bíblia porque ela revela a verdade. Ela revela. E nós precisamos ter esse entendimento como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, como filhos. Um outro ponto. A destruição espiritual começa quando a palavra é rejeitada. Começa uma destruição espiritual na vida da igreja. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído por falta de quê? De conhecimento. Silas falou isso lá também. Por falta de conhecimento. O problema não era a ausência de culto em Oséias. O problema não era a falta de sacrifício naquela época. O problema não era a falta de conhecimento da palavra. É você ter e não poder usar. O problema naquela época era não conhecer as Escrituras. E por isso faziam ídolos, por isso eles pecavam contra o Senhor. Ignorar a palavra, irmãos, é abrir espaço para o engano. Quando eu ignoro a palavra, eu abro espaço para um engano terrível no meio do povo de Deus. Eu começo a me enganar, a enganar os outros e deixar os outros me enganar. Ignorar a palavra, irmãos, abre espaço para heresias. Ignorar a palavra abre espaço para doutrinas humanas e não do céu. Ignorar a palavra, irmãos, abre espaço para um evangelho distorcido, que cria confusão e contenda no meio do povo de Deus. Toda seita nasce da Bíblia mal interpretada.
ou rejeitada. Muitas vezes pessoas, por não concordar com o que está escrito, da forma que está escrito, ele se levanta contra as escrituras. E para ele ajeitar uma parte da sociedade, ele monta uma determinada religião, uma determinada denominação, porque ele quer incluir todas as pessoas. E nós, muitos de nós, nesse espírito nojento de engano, acha a coisa mais linda. Não, fulano saiu da igreja tal, porque lá não aceitava isso nem isso. E ele abriu uma igreja e aceita todo mundo. Isso é do céu, isso é do inferno. Não existe, não tem como você mudar as escrituras. A palavra de Deus diz que a porta, ela é bem estreitinha. E diz mais, poucos entrarão por essa porta. A porta larga, irmãos, tem outro nome. E eu preciso reconhecer, entender, eu preciso enraizar as escrituras em meu coração, para mim não entrar nesse engano nojento, que o mundo quer que eu acredite, quer que eu aceite, quer que eu viva. Esses dias, eu não sei se foi na Austrália, não sei onde foi, um pastor foi preso, porque ele não permitiu algo que eu não lembro, só que ia contra a sua fé e aquilo que ele crê e aquilo que a palavra nos diz. Isso é fé nas escrituras, irmãos. Não abra mão daquilo que você conhece, daquilo que você vive. O próximo ponto. Uma igreja madura examina as escrituras. Nós sempre falamos com vocês, igreja, leiam a palavra de Deus, igreja, leiam a Bíblia, igreja, vamos ler a Bíblia. Todos os anos, o ano passado nós colocamos meu nome daquele trem? Um plano de leitura, lembrei. Começamos o ano passado. Eu sei que poucas pessoas leram. Esse ano, mais uma vez, o ano que vem, o outro ano, o plano de leitura em 1º de janeiro vai sempre estar no balcão da nossa igreja. E nós vamos sempre estar insistindo com a igreja, leia as escrituras. Para que no final do ano você possa olhar e falar, eu li minha Bíblia inteira esse ano. Glória a Deus. Ainda tem aí, minha filha, o plano de leitura aí? Ainda tem ali. E olha que eu fiz pouco, viu? Eu fiz menos da metade do número de irmãos da nossa igreja. E ainda tem lá. É o nosso desejo, irmãos. Eu não posso queimar por você. Você precisa queimar por isso, por esse desejo de se alimentar da palavra de Deus. Mas mesmo assim, no canal da igreja tem em PDF o plano de leitura também, para você começar desde já. Mas enfim, Atos 17, versículo 11, põe aí, filho. Atos 17, versículo 11, fala dos bereanos. Os bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, com muita alegria, com fervor, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se
tudo correspondia com a verdade. A palavra de Deus está dizendo aqui que estes homens, os bereanos, eles recebiam a mensagem como vocês estão recebendo, com muita alegria e vigor, muito fervor, mas mesmo assim, recebendo de Deus, mesmo assim se enchendo do Espírito, mesmo assim alimentado da palavra, eles iam na Bíblia para trazer uma concordância do que eles ouviram com o que eles leram. Pessoas maduras. Uma igreja madura examina as Escrituras. Eles não rejeitavam a pregação, mas eles conferiam tudo à luz da palavra, à luz da Bíblia. Uma igreja saudável, ela não vive só de revelação. Ela não vive, irmãos, só de profecias. Uma igreja saudável, ela não vive só de experiências. Uma igreja saudável, irmãos, ela vive de escritura confirmada pelo Espírito Santo de Deus. É muito pouco nós vivermos só de emoções. Sexto ponto. A palavra nos limpa, corrige e nos transforma. João 15, versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra, ela limpa a mente da gente. Ela tira da nossa mente algo que muitas vezes nos impede de continuar caminhando nela. A religiosidade, o preconceito, o novo de Deus. Ela restaura valores, irmãos. Ela corrige caminhos. Ela ajusta decisões. Quando eu estou conectado à palavra de Deus, dificilmente eu vou errar. Porque eu vou buscar na palavra, eu vou buscar no Senhor uma resposta para aquilo que eu quero. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E continua dizendo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra de Deus. A palavra de Deus é para nos preparar. Toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Então a Bíblia não foi dada apenas para informar. E isso também é um grande muro, uma grande barreira entre nós. A mensagem a qual nós pregamos através da Escritura para você, não é para que você tenha uma informação somente. A informação foi passada. Não é uma mensagem para que você ouça hoje e aquilo já está bom. Não é, irmãos. A mensagem nunca é para hoje. A mensagem, ela foi dada para transformar. É para que você pega ela, plante em seu coração e vá vivê-la. Muitos de nós vivemos o hoje. Não, a mensagem foi top. Oh, que mensagem boa. Chega em casa, como é que foi a mensagem? Rapaz, eu sei que foi boa, mas eu não lembro mais de nada. A mensagem é para ser vivida, não somente escutada. Deus está falando, pega aquilo que você escute e coloque em prática. É para transformar, irmãos, não só para informar. Muitos de nós estamos recebendo a informação e essa informação não está trazendo nada de valor e não está agregando dentro de nós. Essa informação não está chegando e se chega, ela chega e não entra. A informação precisa chegar e transformar a minha vida. Aleluia. Amém aí, irmãos. Esse começo de ano, Deus está nos dando direção. Às vezes parece ser uma palavra forte, mas é uma palavra que traz direção e alinhamento ao povo de Deus. Deus, ele não está satisfeito, irmãos.
E nós precisamos mudar isso. Coloque em prática aquilo que você tanto escuta. A palavra é a nossa proteção contra o engano. Quem conhece a verdade nunca será enganado. Não tem como, só se você quiser ser enganado. Mas quem é conhecedor da verdade jamais se enganará. Salmo 119, versículo 105. Em meu coração conservei a tua promessa para não pecar contra ti. 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha o que a palavra de Deus é. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Irmãos, sem a palavra nós caminhamos no escuro. Você que não vive esta verdade, eu sinto te dizer, você acha que está andando como se fosse um sol na sua frente, mas você está andando tropeçando todos os dias. É a mesma coisa de eu pegar aqui e pedir para desligar todas as luzes, desligar os telões, fechar aquelas portas e desligar tudo. E pedir para você levantar e começar a correr no meio do salão. O que vai acontecer, irmão? Vai dar uma bagunça grande, não vai? Igualmente aquele que não vive esta palavra, ele vive caminhando no escuro e qualquer coisa o faz tropeçar. É mais fácil você tropeçar, pisar num buraco de noite ou de dia. É mais fácil você tropeçar numa pedra no escuro ou à luz do dia. Da mesma forma é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho a qual eu devo ir. Sem a palavra nós decidimos mal. Sem a palavra nós espiritualmente tropeçamos. Porque é ela, irmãos, que nos dá clareza. É ela que nos faz enxergar aquilo que nos faz tropeçar. É a palavra que nos liberta a um ponto de eu entender que aquilo ali não é bom para mim, porque na palavra de Deus diz isso. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. E Jesus nunca negou as Escrituras, muito pelo contrário, Ele sempre insistiu que nós as buscássemos. Jesus, Ele venceu Satanás, não foi com poder. Você não vê Jesus soltando um Kamehameha no ninho do diabo. Jesus venceu o diabo com a palavra. Só através das Escrituras. Mateus capítulo 4, põe aí, filho. Versículo 2, começa do 2. Olha o que diz. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se, então dele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhes: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continua. Então o diabo, o bicho é terrível, ele não desiste. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele foi em cima do que... Ele falou: Jesus, tu quer brigar com isso aí? Vamos para cima nós dois. Ele falou: pois está escrito.
Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Ó, o bicho rei nojento. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrando-me me adorares. Ordenou-lhes então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Diga comigo: está escrito. Diga de novo: está escrito. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: está escrito. Através da palavra o diabo é vencido. Através da palavra você expulsa o demônio da tua vida. O diabo, ele conhece a Bíblia, irmãos. Ou se não conhece, de cabo a rabo. Mas quem vive pela Bíblia vence o diabo. Amém? Aleluia. A palavra de Deus, ela tanto nos liberta como nos protege. Vamos caminhar. 2 atitudes que definem uma igreja da palavra. Primeira atitude: ler, meditar e memorizar. Vamos lá, alunos. Ler, meditar e memorizar. Ponto, esse é o primeiro ponto. Nós na IFOL, a IFOL acabou esses dias, inclusive foi incrível, poderoso, algo extraordinário. Eu convido você que a passar esses dias conosco na IFOL. Já começou as inscrições. Ler, meditar e memorizar, primeiro ponto. Na IFOL, todos os dias nos acordamos de manhã e meditamos num capítulo da Bíblia, determinado por nós lá, os diretores. E é extraordinário o que Deus fala. É extraordinário a direção que Deus nos dá através de um dia que nós levantamos mais cedo para ouvir Deus falar. Ler, meditar e memorizar. A palavra, ela precisa sair da estante e entrar aqui, ó, dentro dos nossos corações. Lá na estante ela não serve para nada. Ela aberta assim, no negócio, não serve para nada. Ela na porta da casa, lá em cima, não serve para nada. Ela dentro, em cima de um estante, aberta em Salmos, não serve para absolutamente nada. Nada, nada. Ela não é um amuleto. Ela não é não, ela é a palavra. Ela só serve se você alimentar-se dela. Salmo 119, versículo 11 diz: guardai a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Segunda coisa, você precisa deixar a palavra conduzir a sua vida. Muitos de nós lemos, mas não colocamos em prática. Muitos de nós fazemos nosso devocional, mas achamos que isso não faz parte da nossa vida. Não tem como botar em prática isso, senão vai mudar completamente a minha vida. Meu jeito de pensar, de agir. Se a palavra de Deus não é a sua bússola para você caminhar para o norte, você está caminhando para o lado errado. A palavra precisa conduzir tua vida no seu casamento, irmãos. A palavra precisa conduzir tua vida na sua casa, nas suas finanças, com seus filhos. A palavra precisa conduzir a tua vida no seu casamento, porque quando tudo se der mal, quando tudo vir a ser mal, você tem que entender que é uma aliança e não é um contrato. Você tem que entender que a aliança que você fez naquele altar não foi com homens, foi com Deus.
Você precisa entender a um ponto, a um fundo, as escrituras, que quando no casamento existia alguma discordância entre você e sua esposa, entre você e o seu marido, você lembra da onde você veio, você lembra do que está escrito. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. É através da palavra de Deus que eu ganho força para viver. Onde há submissão mútua a Deus, a cura, a honra e a permanência. Onde nós dois, eu e minha esposa, conhecemos a verdade. Irmãos, não tem como eu sair a mais do que uma discussão. Nós nos resolvemos. Na sua casa precisa ter um alicerce poderoso. A presença de Deus é o alicerce do lar. E eu preciso reconhecer isso através da palavra. Portanto, o que Deus ajuntou, Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Tem coisas que você está fazendo força e você sabe que não é mais as suas forças. E se você reconhecer, você sabe que tem coisas que é só Jesus mesmo. Eu preciso confiar. Provérbios 10:22 fala das finanças. Muitos de nós colocamos nossas finanças na mão de tantas pessoas, mas esquecemos de colocar Jesus como o dono das nossas finanças. E Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que te enriquece. A bênção do Senhor é que te enriquece. E não acrescenta dores. Finanças no reino não é sobre quanto se ganha, mas como se administra. E só Jesus, irmãos, para nos fazer ter êxito em tantas situações. Deus, Ele não abençoa a desordem. Deus, irmãos, Ele honra a fidelidade. E onde há princípios, há provisão. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens. Nós esquecemos muitas vezes disso. Nós achamos muitas vezes que não, mas está escrito. Quando Deus é o Senhor do coração, Ele também governa as suas finanças. Deus não é Deus de uma parte da nossa vida, Deus é Deus da nossa vida inteira. E na criação dos filhos, quando os meus filhos, ele tem uma base sólida das Escrituras, nada os abala. Gera herança, responsabilidade, gera discipulado. Salmo 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor. E eu tenho a missão de fazer eles entender isso. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Porque, irmãos, se os nossos filhos, eles tiverem uma base sólida das Escrituras, da palavra, você não tem que temer. Nada vai tirar ele do foco que é Cristo Jesus. Nada vai impedir que ele continue caminhando no caminho que é Cristo Jesus. Porque ele tem firmado os seus pés na rocha que é Cristo Jesus através da sua palavra. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos conduzi-los para isso, instruí-los para isso. Uma geração firmada na palavra hoje é o futuro para um amanhã. A palavra de Deus não é apenas para o culto, irmãos. Ela é para a vida inteira. Não adianta você ouvir hoje e amanhã não botar em prática. A palavra, ela precisa governar o seu dia a dia. O seu hoje, o seu amanhã, o seu terça-feira,
o seu outro domingo. A palavra de domingo vai se misturar com a de hoje. E você vai colocando em prática e vai vendo o que a Bíblia te ensina. E você vai se transformando nesse homem, essa mulher de Deus, a qual Deus tanto quer que levante, tanto quer que se erga. Nós precisamos viver um chamado a uma fome espiritual. Nós precisamos nos alimentar. Teve um grande pregador que diz: eu só como a comida se eu ler a Bíblia. Se eu não ler hoje, eu também não como. Porque se eu preciso alimentar o meu corpo, eu também preciso alimentar o meu espírito. Muitos de nós morreríamos de fome. Da mesma forma, a necessidade de você alimentar sua carne, seu corpo, seus músculos, você precisa alimentar o seu espírito. Todos os dias ele precisa ser alimentado. Tudo que foi escrito para nos ensinar. Deus está levantando uma igreja da palavra, não de modismo, não de algo que está na tendência, não algo viral. Uma igreja que ama a verdade, é isso que Deus quer. Uma igreja que disciplina a alma, uma igreja, irmãos, que discerne os tempos, uma igreja que permanece firme até o fim. Nada vai nos tirar do prumo, nada vai nos tirar do caminho. Quem ama a palavra, ama a verdade. Amém? Quem ama a palavra, irmãos, permanece em Cristo até o fim. Quem ama a palavra jamais será enganado, jamais. E não é por falta de igreja. Talvez você pode até falar: não, nós precisamos de mais igrejas. Não é por falta de cultos, irmãos. Não é por falta de louvores. Tudo isso você tem. Talvez quando você ir para casa, você passa por 20, 30, 50 igrejas. Não é por falta disso. O que falta é a palavra no centro do seu coração. É isso que falta. Temos a Bíblia nas mãos, aplicativos nos bolsos, versões em todas as línguas. Nós temos em mandarim, nós temos em inglês, nós temos em espanhol, nós temos a Bíblia do jeito que você quiser, você tem a Bíblia hoje. Não é isso. Muitos têm a palavra perto, irmãos, mas não está dentro. Muitos têm a palavra ao seu alcance, mas ela não está dentro de você. Hoje o Espírito Santo nos chama, irmãos, a voltar a este fundamento, a desejar de novo, a querer mais uma vez. A palavra de Deus diz em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela continuará. Tudo vai passar. O sistema vai passar. As tendências vai passar. Esses dias eu tinha cabelo, hoje não tenho mais. Passou. Eu nem vi. Tudo passará. Mas a palavra de Deus permanece até o fim. Permanece. Talvez o Senhor esteja dizendo hoje para você que você ora, mas não me escuta. Que você fala comigo, mas não deixa a minha palavra falar com você. Talvez hoje há casas cheias de vozes, muitas vozes, mas vazias das Escrituras. Talvez, irmãos, há corações emocionados, mas, queridos, não ensinados. A fé fraca porque a palavra foi trocada por atalhos espirituais.
A gente só chega, irmãos, no tempo certo. Hoje Deus está restaurando um altar da palavra, amém? No seu coração, na sua casa. Deseje ter um altar na sua casa, um altar de adoração ao Senhor, que você o visita todos os dias, com a sua palavra, ler, chorar na presença de Deus, através daquilo que você leu e Deus revelou ao seu coração. Assim como nos dias de Josias, quando o livro da lei foi encontrado no templo, Deus está dizendo: eu achei o culto, achei o louvor, mas onde está o meu livro? Onde está a minha palavra? Medite sobre isso. Quando a palavra volta ao centro, o engano cai. A fé se fortalece. Quando a palavra volta ao centro, a santidade é restaurada. A igreja amadurece, irmãos. Somos maduros em Cristo Jesus. É uma decisão, não é uma emoção. Eu preciso decidir isso. O pastor Lucas me emocionou. Amanhã você lê, depois da manhã não. Não, o pastor Lucas trouxe uma palavra e eu hoje decidi vivê-la. Decidir é diferente de se emocionar. Eu não quero apenas ouvir pregações, eu quero viver as Escrituras. Esse é o nosso objetivo. A palavra voltará a governar a minha casa, amém? Minha fé, irmãos, não será baseada em opiniões. A nossa fé será baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Quando nós nos tornarmos pessoas dessa forma, nós seremos maduros e nossa igreja romperá. Feche seus olhos um pouquinho. Deseja isso agora. Feche seus olhos. Ore assim comigo. Diga: Senhor, devolve meu amor pela tua palavra. Que ela seja o meu pão diário de cada dia. A minha lâmpada e a minha verdade. Diga: eu me comprometo. Diga de novo: eu me comprometo a viver não por sentimentos, mas por tudo o que está escrito. Em nome de Jesus. Amém e aleluia.